Lá. Gente do céu. Pegando aqui uma tretinha, né? Talhaferro, talvez ele realmente seja culpado disso daqui. Isso aqui é outra coisa. Você vê, né? Talhaferro mal sai aí lá do Senado, tudo tá acontecendo. E aí o Ministério Público de São Paulo denuncia um juiz e a Açu de Moraes sob acusação de peculato e organização criminosa. O Talhaferro é um desses, né? Óbvio. Aí você vai entender um pouco desse processo, né? Você vai tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque o processo está em segredo de justiça. A denúncia é datada do último dia 8 de agosto e é assinada por quem? Pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Bom, qual é a treta disso daqui? Bom, sabe, falando bom várias vezes, né? Eu leio muito mais do que eu trago, porque só tem uma hora por dia e acontece mil coisas no Brasil. E tem algumas coisas que às vezes não adianta. Meu computador reiniciou, mas eu tava falando assim, tem algumas coisas que não adianta falar. Eu acho que o episódio do Moro ficava bem claro isso daí. Qualquer pessoa que tentava criticar o Moro na época que estava no governo era um Deus nos acuda. Nem mesmo Carlos Bolsonaro, que já falei em vídeo várias vezes, quando em março de 2020 cobrou do Moro, nossa, o que teve de comentário falando, Carlos, não faça isso, não faça aquilo outro, pipipi, popopô, esse é o jeito dele. Então, você vai juntando algumas coisas, você mantém na sua cabeça, porque assim quando o Moro saiu, deu para trazer muita coisa, porque o pessoal aí sim estava aberto a ouvir. Eu acho que agora, quando você vê o caso do Talhaferro, né, o que Eduardo Bolsonaro está comentando, esse processo político eleitoral, como estão tratando o Bolsonaro, eu acho que as pessoas estão um pouco mais abertas para ouvir. E você vê, né? Isso aqui foi onde? Né, denunciado pela Justiça de São Paulo. E obviamente vai falar do Tarcísio, né? Quem foi que denunciou? Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que é o PGJ, né? Procurador-Geral de Justiça. Vamos voltar no tempo e entender como foi, né, esse processo. Esse cara, ele foi ou não foi indicado pelo Tarcísio? Foi. A indicação foi lá no período de abril de 2024, né, ano passado. Tarcísio consulta Alexandre de Moraes sobre sucessão no Ministério Público. Vai lá para saber, né? Será que era sobre o Oliveira e Costa? Sim, era. E após se consultar Moraes, Tarcísio escolheu o menos votado da lista tríplice. Aí você se pergunta, mas não tinha nenhum nome melhor? Chegaremos lá. Apesar de aliados de Bolsonaro, né, serem bem críticos, Tarcísio ouviu a recomendação de Moraes. Oliveira e Costa é aliado a Mário Sarrubo, o último escolhido para Procurador-Geral de Justiça. Sarrubo também é ligado a Moraes. O Procurador-Geral chegou a cogitar concorrer a uma vaga de ministro do STJ, mas acabou nomeado secretário nacional de Segurança Pública pelo Lewandowski. Então, Tarcísio escolheu um cara apadrinhado pelo secretário nacional de Segurança Pública do Lewandowski, apadrinhado pelo Moraes. Aí você fala, mas como assim? No mesmo dia, a Globo comentava, Tarcísio nomeia Paulo Sérgio Oliveira Costa como novo chefe do Ministério Público. Paulo Sérgio Oliveira Costa foi presidente da FEBEM, no governo do Alckmin, além de secretário de Assistência e Desenvolvimento Social na gestão do Kassab. Enfim, Kassab, com quem o novo procurador possui proximidade atualmente, né, ocupa a Secretaria de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio. A escolha por um nome ligado a Kassab irritou aliados de Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro também sustentaram que Tarcísio consultou Moraes. Tudo isso na época. Não cheguei a comentar isso aqui em vídeo, mas dividia a direita. Mas não tinha até mais opções? Acho que essa matéria aqui traz uma explicação melhor, meio que definitiva. Bolsonaristas tentam aproximar Tarcísio de inimigo do Moraes, que é candidato a PGJ. Procurador José Carlos Bonilha concorre como favorito, né, de Mário Sarrubo e tem histórico de críticas a ministros. Ele se identificou como cristão de centro-direita, não como bolsonarista. Mas vamos dar uma olhada. Aí dizendo, Bonilha, por outro lado, tem atraído a atenção de aliados de Bolsonaro pelo histórico de críticas à atuação do magistrado, principal adversário do ex-presidente do Judiciário. Desde setembro de 2022, o Bonilha responde a um processo
administrativo disciplinar por criticar a resolução editada pelo Moraes, enquanto presidente do TSE, que proibia eleitores de levarem celulares para a cabine de votação. A norma terminava que os mesários retirassem os aparelhos e que não autorizasse que se negasse a entregá-los a votar. Em entrevista à Jovem Pan, Bonilha classificou o ato como uma medida absolutamente autoritária, que não encontra base constitucional e que não poderia ser aceita. Ordens manifestamente legais não podem ser cumpridas. Tinha gente diferente concorrendo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui só um negócio aqui. Vou dar uma pausa aqui. Deixa eu falar. Esta não foi a única oportunidade que ele fez críticas públicas a Moraes. Em agosto de 22, durante a reunião virtual do Conselho Superior do MP, ele se opôs ao voto de louvor ao ministro, proposto pelo Coordenador-Geral da entidade. Eu me vejo evidentemente obrigado a contrariar um voto de louvor a um ministro que, de forma recorrente, desobedece a um comando constitucional que consagra o sistema acusatório. Bonilha puxou outros 4 votos contrários à proposta, aprovada por 6-5 e registrada na ata daquela sessão. A atitude expôs divisão dentro do órgão sobre a atuação de Moraes. Apesar de seu histórico de críticas ao magistrado, o procurador rechaça o título de bolsonarista, ele prefere se definir como um cristão de sem-direita e prega uma atuação sem viés ideológico. Ao que ele dá de exemplo, né? A PGJ deve cumprir a Constituição e as leis sem aderir a nenhuma linha ideológica. Ele cita como exemplo de viés as ações protocoladas pelo Ministério Público de São Paulo contra câmaras municipais do Estado para impedir menções a Deus no início de sessões oficiais. A Constituição prevê laicidade do Estado. Isso significa que o Estado não está subordinado à Igreja, mas a religião não é proibida. Então, um cara que acha ruim quando o Ministério Público quer tirar, né, o Jesus Cristo do Estado. Não é assim. Não precisa ser o Estado é laicidade, mas você também não tem que acabar com a religião. Eu, sei lá, acho que como governador, tendo o Kassab ao lado, ele podia falar: Kassab, vamos fazer campanha aqui, velho. Vamos usar nossa força política para tentar emplacar alguém do nosso lado. Eu acho que o PT faz o que é bom para eles. Quando você olha... Gente, olha como é curioso. Você consegue pensar em uma vaga que foi aberta no judiciário do governo Lula, que o grupo Prerrogativas não tinha uns 4, 5, 6 nomes para cada vaga? O PT vai lá, pô, se organiza, sabe? Tem lá, trabalha, se empenha, roda, sabe? Pensa em médio e longo prazo e tenta realmente tirar o maior proveito possível de cada vaga que abre na máquina pública. Por que a direita não faz o mesmo, velho? É qualquer indicação isso daqui, sabe? Sei lá. Aí você vê isso daqui que foi na época, né, pelo Caio Junqueira. Na CNN, né? Tarcísio escolhe Paulo Sérgio Lau Costa, novo chefe do Ministério Público de São Paulo. Não era o preferido dos bolsonaristas, mas Bolsonaro lhe disse antes da nomeação que confiava na escolha dele, qualquer que fosse ela. Moraes participou do processo de escolha e o escolhido o agrada. O que é que Tarcísio faz com tudo que foi dado para ele? Eu acho uma pergunta que é meio válida, né? Não sou porta-voz de Eduardo Bolsonaro. Até peço perdão se eu estiver usando esse argumento da forma que eu não deveria. Mas esses dias o Eduardo, em entrevista, ele também falou: gente, qual é o secretário que o Tarcísio nomeou que é bolsonarista? Qual é a política pública do Tarcísio verdadeiramente bolsonarista ou conservador, de direita mesmo para valer? Foi o grande embate que comprou. Tem algumas coisas assim, segurança pública, tá lá o derrite, o pessoal fala isso daí. Pô, beleza, é meio que também é obrigação, né? Vai deixar o crime tomar conta. Mas no restante, bicho, o pessoal não reclama da questão da cultura, o pessoal não reclama também da questão da educação. Pessoal, o FEDER que o Tarcísio nomeou, quando foi cogitado para assumir o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, foi um pega pra capar. Eu fiz dossiê contra o FEDER na época, que é o cara da Multilesa, próximo da turma do Renova BR, do Temer, né? Aquele amigo do Eduardo Mufarege. Tá lá no governo Tarcísio. Era do Ratinho Júnior. Você é o hipócrita? Assim, pro governo Bolsonaro eu fiz dossiê criticando o FEDER. E aí? Sabe? São coisas que vão acontecendo. Aí você vai se questionando, né? E assim, e essas movimentações do Tarcísio, que ele finge, né? Não, pô, pelo amor de Deus, velho. Todo santo dia tá aí, tá clara. Tá
clara. O cara realmente botou na cabeça que ele quer ser presidente da República. Beleza. Não é o meu candidato. Pode ter meu voto. Porque eu não sou de anular voto nem nada. Mas você olha pro Brasil o que tá acontecendo, eu acho que o momento é outro que a gente passa, né? Eu acho que é importante pegar essas questões, não é pra ter nem nada. Porque eu acho, gente, que tem que ter um pouco mais de maturidade política, sabe? Olhar pra situação de uma forma um pouco mais sóbria, mais calma, realmente olhando, realmente tentando entender o que tá acontecendo, se questionando, cara, por que eu gosto de fulano? Por que eu não gosto? Sabe? Eu não gosto porque é feio. Não, então você não tem motivo pra não gostar. Você não pode deixar de gostar ou não de uma pessoa porque ela é feia, porque ela é palmeirense, sabe? Isso não tem razão. Mas quando tem algumas coisas, alguns projetos, algumas linhas que realmente são, assim, pra vocês é importante, fala, isso aqui pra mim é importante, tá? Essa pessoa tá a favor ou tá contra. E começar a olhar. O que tá acontecendo no Brasil não é só o judiciário brasileiro. Tarcísio aí, não adianta ficar também negando. Você pode falar, o Tarcísio tem lealdade, tem isso, mas não dá pra negar. A Faria Lima quer Tarcísio, o André Esteves quer Tarcísio, o Ciro Nogueira quer Tarcísio. Ele é o queridinho também da imprensa, sabe? Não tem o que negar isso daí também. Não devia ser bobagem, sabe? Que aí fatos machucam, é igual petista agora. Aí fatos machucam, igual petista, não pode falar, não.